que você não tem comunhão com o Pai se você não tiver em comunhão com teu irmão. Por mais que Deus te ame, por mais que Ele tenha nos criado para o louvor da sua glória, por mais boa vontade que você tenha, entusiasmo, dedicação na obra, na causa de Deus, de nada vai adiantar se você não tiver em comunhão com teu irmão. Graças a Deus porque estamos aqui esta manhã em comunhão para celebrar o amor de Deus. Amém. A sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu
Meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Livro de Salmos, número 126. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para que você sempre seja motivado a trazer consigo a sua Bíblia. Estamos utilizando a versão King James. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilos ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Pode se assentar, teremos mais um cântico. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Amém, que bom. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E sinta-se em casa, entre os que aqui fazem a família de Deus. Esperamos que essa manhã o Espírito Santo esteja falando intimamente, profundamente ao seu coração. O pior exílio na existência é aquele que se faz para dentro de si mesmo. A
frase é minha. Você reconhece essa letra? Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar. Pode se perfumar, porque eu tô voltando. Trata-se de um trecho da maravilhosa canção Tô Voltando, de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, que virou uma espécie de hino dos exilados que retornaram ao Brasil no fim da ditadura militar em 1979. Na verdade, a repressão violenta e armada no nosso país começou no início da década de 1960 e intensificou-se com o golpe militar de 1964. A partir daí, tortura, assassinato, invasão de privacidade, censura, violência, arbitrariedade tornaram-se palavras comuns, não obstante de grande significação no dia a dia dos brasileiros. Era um tempo difícil, como bem explica os versos da canção Aos Nossos Filhos, de Ivan Lins. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Com a liberdade cerceada, o direito manipulado, a justiça amordaçada, o país viveu anos de caos. Para muitos tornou-se inviável a permanência aqui. Indistintamente políticos, artistas, jornalistas, religiosos, pensadores, gente que se insubordinava contra os desmandos do governo militar, que durou até 1985, teve que buscar abrigo em outros países da América do Sul e da Europa. A situação chegou ao limite em 1968 com o estabelecimento do famoso AI-5, Ato Institucional 5, que dava poderes ao presidente da República comparado a de um déspota. Algumas personalidades exiladas hoje são bastante conhecidas de todos nós. Entre elas, Juscelino Kubitschek, o nosso Miguel Arraes, José Disseu, olha, quem diria, Betinho, Leonel Brizola, Fernando Gabeira, Luiz Carlos Prestes, Mário Quintana, o escritor, o arquiteto Oscar Niemeyer, Paulo Freire, o grande, extraordinário pedagogo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, para citar alguns. Muitos também foram presos, torturados, física e psicologicamente. E dentre estes figuram José Genuíno, o escritor Paulo Coelho, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Frei Tito, o cantor e compositor Geraldo Vandré e Raul Seixas, o ex-diplomata Vinícius de Moraes, o cartunista Ziraldo, Bete Mendes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Jânio Quadros, e a lista é assim enorme. Isso sem falar em milhares que foram mortos e até hoje constam como desaparecidos. Em 1979, a lei da anistia política foi promulgada pelo então presidente João Batista Figueiredo. A lei anistiava todos os exilados e presos desde 1961,
e garantia o retorno ao Brasil, o restabelecimento dos direitos políticos e a volta ao serviço de militares e funcionários da administração pública que haviam sido cerceados. Em 2002, uma nova lei foi promulgada para ampliar os direitos dos anistiados, e ela vale para pessoas que no período de 1946 até 1988 tenham sido punidas ou impedidas de exercer atividades políticas. A Bíblia Sagrada também nos conta a história de um povo que foi exilado. Após a derrota do rei Zedequias para os babilônicos, chefiados por Nabucodonosor, os judeus foram deportados violentamente de sua terra, deixando para trás ruínas e mortes, e levando consigo amarguras e dores num cativeiro que durou 70 anos. Essa manhã eu gostaria de refletir sobre o caminho caminhado, sobre as lições que devem estar em nossos corações e consciências a partir dos fatos da vida. E isso eu farei utilizando o extraordinário Salmo 126. Nessa mensagem que eu intitulei Caminhando, Cantando e Chorando, quero levá-lo a observar que você nada mais é do que um peregrino em terra estranha, um exilado do mundo, um beduíno no deserto da existência humana, um andarilho em busca da terra prometida, um caçador de sonhos, um semeador de esperanças. Mas eu não quero prosseguir sem convidar um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Pai, nesse mundo tão difícil no qual nós vivemos, de dias cada vez mais asfixiantes, tantas ameaças, nação apontando mísseis para outra nação, homens colocando bombas no seu corpo para destruir outros homens, a vida sendo banalizada, a justiça, Senhor, sendo manipulada. Há tanto terror diante dos nossos olhos que até parece que nós nos acostumamos com isso, que não só a nossa consciência se cauterizou, mas também com ela o nosso coração. Nos tornamos insensíveis à dor do outro, como se o outro não nos dissesse respeito. Estamos vivendo os dias da teologia de Caim, que disse para o Senhor Deus: que tenho eu com a vida do meu irmão? Essa manhã, expostos à tua palavra, traz luz nas nossas trevas e ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé não seja uma retórica vazia, mas a materialização de atos de justiça e bondade que surgem como fruto da boa árvore plantada de um carvalho de justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, nenhum caminho é tão longo como aquele que não leva a lugar nenhum. É outra frase minha. A pior coisa na vida é andar sem rumo, é caminhar sem destino, é existir sem propósito e viver sem significados. Foi justamente isso que aconteceu com aquela geração de hebreus que experimentou o cerco e a destruição do reino do sul, o reino de Judá. Jerusalém, depois de invadida, foi aniquilada, tendo seus muros queimados, o templo destruído e saqueado e as casas espoliadas. Nabucodonosor marchou de forma impiedosa
e matou a espada homens, mulheres e crianças. Muitos morreram nas trincheiras, com fome. Outros tantos foram simplesmente esmagados pelo poderio do exército babilônico, e alguns conseguiram escapar. Na cidade destruída, velhos foram escarnecidos, virgens foram estupradas, crianças morriam nas praças sem ter o que comer. Em Lamentações de Jeremias, um livro contundente, podemos ver com todas as cores a desolação que veio sobre aquele povo, a qual havia sido predita insistentemente pelos profetas. Apenas um remanescente pequeno de intelectuais, nobres, artesãos e algumas pessoas do povo foi deportado como animal para o Império Longínquo, onde permaneceu como escravo por 70 anos. Mas bem afirma a Escritura, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Jeremias afirma: quero trazer à memória o que ainda pode me dar esperança. O tempo da ira de Deus se cumpriu, e da mesma forma como ele usou um poder humano para acorrentar e prender, neste novo contexto, como Senhor da história que ele é, moveu novamente as pedras do tabuleiro para libertar o seu povo. É nesse contexto que o Salmo 126, que lemos há pouco, foi escrito. Aqui o que temos é um canto de romaria. Ele data de aproximadamente 538 a.C., quando Ciro II, rei da Pérsia, depois de arrasar a Babilônia, liberta o povo judeu para que esse volte à terra de Judá e, em particular, a Jerusalém, para reconstruir o templo. Um registro detalhado desses acontecimentos pode ser encontrado no livro de Esdras, que fica no Velho Testamento. Agora eu quero me voltar para você, para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. Como tem sido esse caminho que você tem construído debaixo do solo empoeirado da existência? O que você tem feito debaixo do sol? A vida, como nós sabemos, não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Nela, mais importante do que como você começa, é como você termina. Mas numa corrida tão longa, que exige um esforço enorme, determinação, resistência, renúncia, muitos acabam ficando pela estrada. Alguns se cansam, outros se fadigam, como diz o profeta Isaías no capítulo 40. Há os que estão feridos, sofridos, calejados. Alguns desistiram porque foram mal preparados. Não tinham uma musculatura necessária para suportar a jornada. Há os desiludidos, os que se decepcionaram, e ainda os que foram arrastados por circunstâncias do cotidiano dos dias, seguiram iludidos, cegos se lançaram no descaminho do ser, na contramão da história humana. Mas você, me fale de sua vida, de sua jornada. Eu já estou na estrada há muito tempo, 30 anos. Já vi e vivi muita coisa, já caí e levantei muitas vezes.
Já cansei, já chorei, me desiludi, me machuquei. Já pensei em desistir muitas vezes, dar a volta e ir embora. Já me senti sem rumo, sem prumo, sem chão, sem sonhos. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 6 desse salmo. Se você mantiver a sua Bíblia aberta, toda a mensagem será extraída do texto. Diz o verso 6: aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Essa mensagem de hoje é para você que anda, canta e chora. Essa mensagem é para você que por vezes, mesmo sem poder, mesmo sem saber, continuou, foi adiante, não desistiu, não parou. Mas ela é também para você que ficou à margem, para você que se perdeu em algum lugar da estrada, para você que mudou de rota, que mudou de mapas e até mudou de planos. Sim, essa mensagem é para os que desejam voltar com esperança, colhendo a paz e o bem que foi plantado no solo de cada dia, colhendo no campo da vida a alegria, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar seu cansaço e toda essa sua vontade. O grande Geraldo Azevedo. Não se escandalize não, eu não cito só profetas, eu por vezes também cito os poetas. Eu quero hoje lhe trazer 5 lições. Eu quero lhe dar 5 dicas para você caminhante, para você maratonista da vida, para você andarilho da paz. Eu quero lhe trazer as lições do salmista no Salmo 126, o salmo do retorno do exílio, o salmo para aquele que deseja se reencontrar com a possibilidade de ser, de tornar-se aquilo que é, citando Nietzsche. 5 lições para quem no caminho quer fazer o caminho. A primeira delas: não ignore o passado, pois nele há dores e perdas preciosas para o ser. Veja aí, verso 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. 70 anos de cativeiro são suficientes para quebrar a tenacidade de qualquer homem. 70 anos de cativeiro numa terra estranha, onde a religião é um sincretismo de muitas crenças, de muitos cultos, de muitos deuses. 70 anos numa cultura totalmente pagã é suficiente para quebrar, para envergar o caráter, as convicções, os princípios, os valores de qualquer homem. Mas aquele não era um exílio comum. Aquele era um exílio que havia desterrado um povo de sua própria terra, e as cenas que eles carregam na mente e no coração são muito dolorosas. Quando você olha e vê o templo sendo destruído e os utensílios da casa de Deus sendo levados, a primeira coisa que o judeu tinha em sua mente é: Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus esqueceu-se de nós, cumpriu-se o que os profetas
tão duramente nos falaram, porque era inconcebível imaginar Jerusalém sitiada, os seus muros arrasados e o templo destruído e queimado. As pessoas foram exiladas, carregando imagens de pessoas sendo mortas, de mulheres sendo estupradas, de crianças sendo assassinadas, de príncipes sendo decapitados, e o próprio rei foi despido de suas vestes e algemado a grilhões de bronze e levado nu como escárnio. Ora, numa situação como essa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que você diz é: não há Deus sobre a terra. Primeira coisa que as pessoas dizem numa tragédia é: Deus esqueceu-se de mim. E esse sentimento era um sentimento prevalente, mas isso não quer dizer que toda aquela geração tenha permitido que isso se instaurasse como pulsão vigente na alma e contaminasse a consciência e, por conseguinte, o coração. E agora o salmista, escrevendo o Salmo 126, que é um salmo de romaria, é um salmo que retrata aqueles que retornam da Babilônia para Jerusalém. Ou seja, aqueles que deixam um sistema perverso, aqueles que deixam o mundo caído, aqueles que deixam uma cultura que está impregnada daquilo que não constrói, mas apenas destrói, e retorna para Jerusalém, que é o lugar da habitação de Deus. E eles vêm falando, e eles vêm cantando, e eles vêm entoando a libertação poderosa que Deus imprimiu usando o rei Ciro da Pérsia, assim como ele havia endurecido Nabucodonosor para destruir e arrasar. Ele também afrouxou, amoleceu o coração de Ciro para libertar. E eles estão voltando. E o que eles dizem no Salmo 126 é: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Olha, você, caminhante da vida, quer aprender uma lição para ir até o fim do caminho, para poder dizer como Paulo: completei a carreira e guardei a fé. Não ignore o passado, porque nele há perdas e dores que são preciosas para o ser. Olhe para a sua história, olhe para os seus equívocos, olhe para os seus dramas, olhe para as suas quedas, olhe para os momentos em que a sua alma sentiu a amargura e o fel. Lembre-se daqueles instantes onde as lágrimas rolaram pelo seu rosto e você se sentiu completamente só. Isso é um material de uma riqueza sem precedentes. A grande riqueza da sua vida não está nas coisas que você tem, mas nas experiências que você viveu. E olha, eu sou capaz de, do alto dos meus 46 anos, muito bem vividos, lhe afirmar com convicção: você aprenderá muito mais com as suas quedas do que com as suas conquistas. A vida me ensinou muito mais com os meus fracassos do que com as minhas vitórias. Eu tirei muito mais proveito do não do que do sim. Foi com a cara no pó que a minha consciência recebeu uma luz para compreender os dilemas e os contornos próprios da vida, porque a vida é assim. A vida é uma alternância de circunstâncias, umas boas, outras mais, umas alegres, outras tristes.
Num dia você celebra o nascimento de uma criança, no outro você está enterrando a sua mãe ou o seu pai. Mas no mundo em que nós vivemos, na sociedade do prazer, na sociedade da virtualização, nós queremos nos impermeabilizar a tudo que nos remeta à dor. Nós vivemos uma existência sintética. Nós queremos existir como se fôssemos de plástico. Mas eu quero lhe dar uma notícia essa manhã. Você não é de aço, você foi feito de osso. E os seus nervos, eles também não são de aço. Não ignore o passado, aprenda com ele. Olhe para a sua história. Há muitos equívocos nela. Eu sou capaz de lhe dizer que você cometeu mais equívocos do que acertos. No meu caso, eu afirmo isso com plena convicção. O pensador diz: é na queda que o rio ganha mais energia. Ah, se os cristãos pudessem entender isso. Não seriam ufanistas, não seriam esse povo julgador, jactante, não seria esse povo orgulhoso. Pelo contrário, seria tudo gente boa de Deus, que andaria com um coração pacificado, acolhendo aquele que está caído na beira do caminho, aceitando o diferente, materializando em obras aquilo que diz ser pressuposto da fé, e não vivendo uma retórica, um discurso falso, esvaziado, uma teatralização do sagrado. Não, meus irmãos, não ignore o seu passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, disse o salmista, nós ficamos como quem sonha. Eles olharam para trás e lembraram do que havia acontecido. E com um coração agradecido, diz: isso está parecendo um sonho. Nem parece que é verdade, porque nós amargamos uma dor muito forte, nós amargamos um sofrimento muito grande, nós fomos expostos a um momento de vida que nos quebrou. Quando o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, fala desse momento, ele diz assim: eu sou o homem que viu o cálice da ira de Deus ser derramado. Ele fala de uma experiência que asfixiou. Ele fala de uma experiência que tirou o chão. E eu quero lhe perguntar essa manhã: você já sentiu isso na sua vida? Pois não despreze isso não. Isso tem um valor inestimável. Se você conseguir tirar lições de cada uma dessas estações outonais que você viveu, se você for capaz de revisitar esses ambientes, essas cenas, e olhar como é que você se comportou, e olhar as suas decisões, e analisar os seus equívocos, e ter a coragem, a hombridade de puxar para si e dizer: isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui é meu e eu não dou para ninguém. Como fez Davi quando confrontado por Natã: eu pequei contra Deus. Ah, isso vai produzir em você algo maravilhoso. E sabe qual é a resposta imediata dos que se recordam dos fatos do passado, mas com um coração aliviado? É que eles voltam a sonhar. Quando Deus restaura a sorte de alguém, a primeira coisa que acontece é que os sonhos vêm juntos novamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer: aproveite o tempo da alegria e da festa, pois eles serão raros e passageiros. Veja aí verso 2. Então se nos encheu de riso a boca,
e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Olha, tem pessoas que tristemente não conseguem reconhecer o tempo da alegria, não conseguem reconhecer o tempo da festa, não conseguem reconhecer o dia da visitação de Deus. Quando Jesus esteve diante de Jerusalém, ele olhou para aquela cidade e disse, chorando: Jerusalém, que matas os profetas, eu quis te recolher como a galinha põe os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes, pois não reconhecestes o dia da tua visitação. Olha, uma das coisas mais tristes da vida é uma pessoa ser visitada por Deus e não reconhecer isso. Às vezes nós estamos com a nossa vida em ruínas. Às vezes nós nos tornamos uma Jerusalém assolada. Às vezes os nossos muros estão derribados, os nossos castelos desmoronados, os nossos projetos falidos, a nossa esperança sucumbiu, nós somos um terreno apenas de escombros. E aí Deus nos visita. E aí as coisas começam a acontecer. E aí as nuvens começam a se dissipar. E aí o sol começa a brilhar novamente. E aí uma paz que excede todo o entendimento, lembrando do apóstolo Paulo, começa a invadir a nossa alma. Os problemas não desapareceram, mas há uma paz nos cercando. Nós começamos a ser visitados pela misericórdia. Mas o nosso coração não discerne, a nossa mente não percebe, nós continuamos vivendo como se estivéssemos em Jerusalém, como se estivéssemos no monturo de cinza do templo. Coisa triste, são aqueles que a vida inteira andam olhando pelo retrovisor. Nunca olham para frente, para o novo, para o que Deus tem preparado. Mas recorrentemente são assombrados como os passageiros de um trem fantasma, visitados por sombras do passado. E esses sempre se cercam das mesmas desculpas. Ah, eu sou assim porque eu fui perseguido. Ah, eu fiquei desse jeito porque a minha família era muito pirada, pastor. Dá vontade de dizer, me dê 10 minutos que eu vou falar da minha, você vai achar a sua normal. Ah, eu sou desse jeito que a minha mãe era inafetiva. Ah, eu sou desse jeito que eu não tive pai. Ah, eu sou desse jeito que eu não tive sorte. Meu amigo, eu sei que a vida é feita de cardos e abrolhos. Eu sei que o caminho de todo homem sobre a terra é dor. Eu sei que a história de todo homem é construída em meio a lágrimas. E eu sei que você tem que virar a página do dia cinzento da sua vida, porque se você não fizer isso, Deus nunca vai poder construir o novo na sua história. Amém, queridos? Aproveite o dia da festa. Aproveite o dia da alegria. Quando o filho pródigo voltou, o pai matou o cordeiro cevado e celebrou. Não eram muitos os dias de festa, mas naquele dia havia festa. E o irmão, cheio de uma religião de morte, que sempre esteve, mas nunca fez parte, que no seu coração era jactante, era arrogante, era presunçoso, que se achava melhor do que o outro, mas a sua devoção era devoção mecânica, a sua religião era a religião de morte, o seu amor pelo pai era um amor baseado em troca, em barganha, ele esperava reconhecimento. Ele disse, eu não quero participar dessa festa.
Eu não quero entrar nessa casa. Há muitos que vivem assim. Deus coloca para você um banquete no deserto e você é incapaz de comer os manjares que o Senhor pôs na tua mesa. Reconheça o dia da sua visitação. Às vezes isso acontece num livramento. A pessoa chega aqui: ah, pastor, aquele homem que eu amava tanto me deixou. Dá vontade de dar um aleluia na sala. Eu não dou em respeito à pessoa, mas a vontade que eu tenho de dizer é: olha, você teve um grande livramento na sua vida, porque você estava caminhando com um estorvo. Você se juntou com quem não prestava. E tem gente que é feito o tapuru, aquele bicho da goiaba. Come você por dentro. É vampiro psicológico, como diz o Caio. É gente tarja preta, como eu digo. Densa, pesada. Aquela pessoa que senta na mesa e o clima muda. E olha, em casos desses, se foi, já foi tarde. Você se livrou, foi de um problema. Celebre a vida, seja reverente consigo mesmo. A liberdade é a possibilidade da solidão. Se te é impossível ficar só, nascestes escravo. Fernando Pessoa. É melhor a solidão reverente do que a companhia impertinente. Celebre a festa quando ela chegar, pois serão poucos os dias de alegria. Eu lhe asseguro que muito mais serão os dias de dor do que os dias de riso. Mas em compensação, a Escritura no livro de Eclesiastes nos ensina: com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha, nem tudo que te faz bem é bom. E nem tudo que aparentemente te faz mal é ruim. Porque os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Confie no Senhor, entregue a Ele o seu caminho e o mais Ele fará. Em terceiro lugar, para você caminhante da vida, para você que está na estrada, para você que é do caminho, eu lhe dou um conselho: reconheça o bem de Deus em cada circunstância da existência, pois isso pacificará a sua consciência. Veja aí verso 3. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Olha, não só se alegre quando o dia da festa chegar, mas isso não é uma alegria tola. Isso não é um frenesi desencontrado, descarrilhado. Isso não é um hedonismo repaginado para os nossos dias. Isso não é você encher a cara de vinho e ficar num torpor assim, que vai retirar as cargas que a existência colocou nos seus ombros. Não, não é disso que eu estou falando. Celebre, porque Deus é o Deus da festa. Deus é o Deus da alegria. Quando o filho pródigo voltou, ele não fez um culto de vigília. Não foi? Ele não fez uma noite de testemunho. Não foi. Culto de ação de graças. O pastor naquele dia livrou-se, porque ele foi para ali comer guisado de bode e tomar vinho. Mas aqui, em terceiro lugar, eu quero lhe dizer: reconheça o bem de Deus em cada circunstância, porque é isso que vai pacificar a sua consciência. Olha o que diz o texto: as realizações grandiosas que fez o Senhor são o motivo de nós estarmos felizes. Isso é para quem atenta para a existência. E realizações grandiosas não são só coisas que você gosta, não. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa essa manhã, guarde aí no seu coração: Deus não faz tudo o que você gosta, mas tudo o que você precisa. E às vezes essas duas coisas nunca se encontram.
Porque o que você precisa, raramente, é o que você gosta. Mas para que você seja tecido pelas mãos do Deus, para que você se torne o barro nas mãos do oleiro, ele precisa fazer coisas, algumas das quais produzem dor, medo, produzem questionamentos, produzem às vezes angústia. Olha, quando Deus está forjando um homem e uma mulher, não parece ser motivo de alegria. Aliás, o escritor de Hebreus nos ensina isso, dizendo que a disciplina não é motivo de celebração, pelo contrário, ele diz, olha, no momento da disciplina a gente sente dor, a gente sofre. Mas aí ele fala, mas ao depois, quando nós somos exercitados nessa disciplina e compreendemos as dinâmicas e incorporamos a vida, e isso muda o nosso proceder e se desdobra em coisa boa, aí a gente diz, que bom ter passado pela disciplina. Eu durante um tempo da minha vida fui atleta, não parece, mas fui. Eu não era a boia não, eu nadava mesmo. E eu me lembro que o exercício da natação é um exercício cansativo. Praticamente todos os membros do seu corpo são exercitados. E às vezes o professor exigia da gente ir ao limite. E eu saía do treino que doía do fio do cabelo até a unha do pé. Mas depois de um tempo sendo exposto àquela disciplina, o organismo se acostumou e ela produziu resultados. Reconheça o bem de Deus nas circunstâncias da sua vida. Reconhecer esse bem, sabe o que vai produzir? Uma pacificação na sua consciência. Porque quem não reconhece a intervenção de Deus, sabe o que acontece? Caminha a vida inteira questionando, caminha a vida inteira amargurado, caminha a vida inteira angustiado, cheio de porquês. Ele não entende, ele não compreende, ele se sente discriminado, ele se sente a ovelha negra, ele se sente perseguido de Deus, ele acha que Deus tem alguma coisa contra ele se sente injustiçado, ele começa a ter autocomiseração, ele começa a ser autoindulgente, e não raras vezes ele começa a se auto-sabotar como produto desse caldo todo existencial no qual ele está mergulhado. Olha, chega disso na tua vida. Diz aqui o salmista, para você ver as realizações de Deus, e por conta de ver essas coisas, você se tornar feliz. E às vezes a realização de Deus é um casamento que acabou. Aí o cara diz assim, Deus acaba casamento? Não, Deus não acaba casamento não. Nós somos quem acabamos. Mas às vezes, para salvar o corpo, é melhor cortar a perna quando dá gangrena. E aí o sujeito tem uma possibilidade de escrever uma história nova. Estou advogando o divórcio? Estou não. Mas Paulo em Romanos 7 diz, Deus vos tem chamado à paz. É melhor viver em paz separado do que em guerra casado. E o que Deus não uniu, o homem separe. É isso que diz a Escritura, que o divórcio foi concedido por causa da dureza do meu coração e do seu. Não foi Deus que criou o divórcio, não. Fomos eu e você. Mas uma coisa Paulo afirma, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo pode agora ser feito novamente. Agora não vire um Fábio Júnior não, que já vai com 6 ou 7 casamentos não. Porque aí você está chamando Deus de otário. Errou uma vez, mas agora veja se na segunda você acerta. Ou então fique só, que talvez seja inclusive melhor. Reconheça que há coisas na sua vida que parecem que foram um mal, mas no fundo produziram um bem extraordinário. E sabe o que isso vai fazer, meu amigo? Vai pacificar a sua consciência. Você não vai surtar. O que mais tem na igreja é crente doido.
Você não sabe porque você não atende. Eu queria botar uma câmera no meu gabinete para depois lançar um filme. Mas não é filme de drama não, é filme de terror. Cenas de um aconselhamento pastoral. E por fim vai estar eu surtado dentro do hospício, louco. Porque não tem quem aguente não. Você não tem ideia do que eu ouço não. É coisa, meu amigo, que nem Deus acredita. É coisa de enlouquecer, sabe por quê? É um bando de gente doente, neurótica. É um bando de gente escravizada. É um bando de gente que criou um bocado de conceito maluco. É um bando de gente que interpretou errado as escrituras. É um bando de gente carregando coisa da infância que não se resolve. E nem Freud explica. Aliás, sábado que vem agora estaremos tratando sobre esse tema com as mulheres. É pecado sentir prazer? Sabe por que nós estamos botando esse tema? Porque eu estou cansado de ouvir mulher me questionando esse tipo de assunto. E eu não sou sexólogo não, meu irmão. Eu vou trazer aqui o professor André Pessoa para explicar esse negócio do prazer na sociedade humana. Vai aqui uma doutora em psicologia para falar do psiquismo feminino. E deixa para mim só a parte da teologia, que é dizer para você que prazer não é pecado não. Sentir prazer não é pecado, mas os crentes são tão doidos que até quando sentem prazer, ficam se sentindo culpados. Veja que negócio surtado. Mas aqui o salmista está ensinando, não caminhe desse jeito não, que você adoece a alma. Por isso tanto crente maluco. Por isso você vai no hospício, entra e o cara está lá, meu irmão, recitando o salmo, está pregando Gálatas, Efésios. Tem muito pregador bom dentro do hospício. Aliás, se trocasse pelos que estão ativos na igreja, ninguém sentia nem a diferença. Porque doido por doido, está tudo na mesma coisa. Reconheça o bem de Deus na sua vida, porque isso pacifica a sua consciência. Sabe o que é que isso lhe dá? Um estado de conformação. Sabe o que é se conformar? Conformação não é você ficar inerte, não. Conformação não é uma entrega irresponsável. Conformação não é uma dormência existencial. Conformação é você se adaptar àquilo que Ele deseja. E aí a sua vida não vai ser uma guerra. Aí a sua alma não vai ser um terreno de lançamento de mísseis. Aí a sua cabeça vai ser um lugar pacificado, arrumado, e não um conjunto de maluquice, de neurose, de esquisitice, porque eu vou lhe dizer, meu irmão, gente esquisita é o tal do evangélico, viu? Olha, o evangélico, você de longe, você já vê aquele cara, você olhar uma pessoa esquisita, você pode perguntar, você é evangélico? Ele vai dizer, sou a parte do Senhor, irmão. Pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo, no ônibus, onde você estiver, se você vê um cara esquisito, pergunte, você é evangélico? Ele vai dizer, sou. Porque a igreja é uma fábrica de produzir neuróticos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que nós pregamos não é o evangelho, é outra coisa. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer, nunca permita que a aridez dos dias transforme sua alma num deserto de silêncio e de solidão. Veja aí, verso 4. Senhor, traze os nossos cativos de volta. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Olha, que coisa linda. O deserto do Neguebe começa lá no sul. E ele vem até mais ou menos o Sinai. E olha, nessa região todinha de Israel, você não encontra ribeiro não. É tudo seco. Não existe qualquer possibilidade de por ali passar um rio e haver vida. Mas aí o salmista diz, Senhor, restaura, Senhor, a nossa alma, para que nós sejamos como os leitos dos ribeiros no deserto do Neguebe. Não permita, meu irmão, que a sua vida se torne o deserto do Neguebe. Não permita que, por conta dos acontecimentos difíceis, por conta das situações trágicas que você viveu, por conta das experiências negativas, por conta das decepções, por conta das frustrações, por conta das desilusões, você acabe se tornando o deserto do Neguebe.
E aqui o salmista diz: restaura, Senhor. Muda isso, Senhor. Derrama dessa água que Jesus falou. Ele que é a água da vida, que nos convidou e disse: vinde a mim, todos vós que tendes sedes, e eu vos darei a beber da água da vida. Tem gente que por conta das experiências que viveu, tornou-se um deserto, uma terra infértil, um local onde não nasce nada mais, nem sonho brota. É gente amarga, é gente densa, é gente, como eu falo, parece um para-raio, atrai tudo de ruim para ele. Você não consegue conviver com uma pessoa dessa porque ela é negativa, porque a experiência de fé dela é retórica. Ela fala desse Deus que muda, mas ela não muda. Ela faz desse Deus que escreve novos caminhos, mas na própria vida ela não escreve caminhos novos. E aí o salmista diz: vem, Senhor, restaura, porque foi difícil para mim. Coloca um rio nesse meu deserto, faz com que águas passem pelo meu coração e me lavem da minha imundície. Porque eu e você precisamos que as águas de Deus venham sobre nós. Tem gente que se tornou um cactus existencial. Se você chegar perto, você se fura. Se você tocar, você se machuca. Se você encostar, você acaba sendo perfurado. É gente cheia de não me toques, é gente cheia de milindres, é gente cheia de sempre justificativas. Sempre alguém está querendo lhe causar um dano, sempre alguém está querendo lhe passar a perna, sempre alguém está querendo lhe machucar. Chega disso! Saia desse deserto do Negueb, senão você vai morrer lá, você vai se tornar uma caveira. E ninguém quer andar com caveira. As pessoas querem andar com gente. Com caveira não. Por isso eu digo a você: reconheça que Deus é quem pode colocar água nesse deserto. Deixa os rios do Senhor passar pela tua vida. Lembre-se da visão de Ezequiel das águas que saem do templo e vão passando, e por onde elas passam, tudo que está morto vai ganhando vida. Porque esse é o projeto de Deus. É o que se tornou morto na tua vida ser ressignificado e voltar a viver. E aqui eu lembro de Cecília Meirelles: a vida só é possível se for reinventada. Reinvente-se, meu amigo. Reinvente-se, minha amiga. Deixe as águas de Deus chegarem no teu coração. Amém? E em último lugar, eu quero lhe dizer: guarde o seu coração enquanto você caminha, pois toda lágrima derramada é semente de esperança. Veja aí, verso 5. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Olha a sabedoria desse homem. Porque semear é uma coisa prazerosa. Aquele que está plantando com esperança, com alegria. Porque tem semente para plantar, porque o solo está apto a receber a semente. Porque o clima está favorável para que as chuvas reguem o terreno e a semente brote. Mas aqui ele fala de uma semeadura diferente. Ele diz: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com alegria, trazendo os seus feixes. É por isso que você tem que caminhar, cantar e chorar. São dimensões imprescindíveis na vida. Não pare, continue. Não deixe de cantar, porque cantar é a celebração da vida, é a alegria da alma. Mas não esqueça de chorar, porque os que choram serão os que vão ser consolados. Não deixe que as amarguras da Babilônia se encrostem no seu coração. Não volte da Babilônia com um canto de murmuração. Não volte da Babilônia com um resmungo. Não volte da Babilônia com queixumes. Não, saia da Babilônia com o coração agradecido, dizendo: grande é o Senhor, e muito grande é a sua misericórdia.
E assim você vai ter experimentado a salvação de Deus, na perspectiva de Deus. Semeie com lágrimas, você vai colher com alegria. São os que semeiam com lágrimas, que sempre na vida colhem com esperança. Porque essas sementes que caem no chão da terra, que são o fruto da sua dor, que são o fruto às vezes da sua angústia, que são o fruto das experiências difíceis que você viveu, acabam produzindo coisa boa, porque Deus muda a sorte do seu povo, porque Deus transforma aquilo que é ruim naquilo que é bom. Sabe por quê? Porque Deus sempre conspira a seu favor. Nunca perca a alegria de caminhar. Continue sempre caminhando. Se você cair, levante. Se você desanimar, se anime novamente. Se os seus sonhos se esfarelarem, sonhe sonhos novos. Se os projetos não deram certo, comece outros. Se num lugar não lhe querem, vá para outro. Mas nunca deixe de caminhar. Impermeabilize o seu coração à dor. Não deixe que a decepção nem a tragédia se alojem dentro de você, de tal forma que roubem a sua esperança. Porque Jó, em toda a sua desgraça, afirma: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. É fato que todos nós temos andado e chorado, mas é certo que muito em breve a vida nos trará os frutos das sementes que foram lançadas na grande jornada da existência. Talvez essa manhã você chegou aqui quebrado, desanimado, desiludido, desalmado, desencantado. Talvez você esteja no deserto há muito tempo, como um beduíno errante, de paragem em paragem, em busca de um oásis que possa lhe dar algum refrigério na alma e um alento no coração. Eu não sei se você está ferido, se está machucado, se carrega sequelas de algum acidente do percurso, alguma desilusão, alguma perda. Estou certo de que, se está caminhando há algum tempo, já traz em si as marcas próprias de todo viajante. Meu amigo, tem cicatrizes de guerra, marcas que o tempo esculpiu na sua alma, medos e dores, dramas em cores vivas, sangue e suor, lágrima e solidão. E eu estou certo de que, se você tomou a sua cruz, desistiu de produzir a sua própria salvação e justificação, negando-se assim a si mesmo, e lançou-se no caminho carregando consigo o evangelho na consciência e fazendo boas obras como fruto do perdão, você tem já muitas marcas, tatuagens que nem o tempo poderá apagar. Mas eu também estou certo de que hoje Deus providenciou um alento, um afago, um abraço e um abrigo. Por isso, meu mano, minha mana, não desista não. Levante da poeira que ficou na estrada, olhe para o horizonte, lá onde o sol se põe e o dia se entrega à noite, e creia que há um Deus no céu e que todo caminho caminhado com Ele é caminho de salvação. E para concluir, já que hoje eu citei tantos cantores e tantas canções, concluo com mais um hino dos anos de chumbo da ditadura militar, para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.
ficar em pé, porque Deus te ama e o seu amor é incondicional. Ele te ama e o seu amor é incondicional. Não depende de você. Ele decidiu lhe amar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ah, eu tenho certeza que Ele ama você. Isso eu não tenho dúvidas. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Em qualquer circunstância, quando está forte, Se estou forte, quando está fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. sem o seu amor, Sem o seu amor, sem o seu perdão, sem o seu Perdão, que seria o que seria Que seria? de mim? de mim, de você? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Declare isso. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Se estou forte, se eu estou de pé,